meninas, tudo bom? Vamos então conversar hoje aqui mais um Papo de Mulher. Para você que não me conhece, eu sou a Débora Garcia, sou psicóloga, sou arteterapeuta e já há mais de 19 anos aí venho trabalhando, né, as questões aí com as mulheres em relação à autoestima, à ansiedade, né, e falando um pouco desse feminino, desse universo nosso que é feminino aí. E dentro desse universo, quero falar um pouquinho, né? Esse mês a gente brinca muito com esse assunto de que nós mulheres somos bruxas, né? E em algum momento fomos mesmo. Mas por que tudo isso? Da onde sai toda essa história de que a mulher é bruxa? Muito por conta da nossa intuição, do nosso sexto sentido. Ah, mas isso não é balela, Débora, isso não existe. Existe sim, né? Somos aí realmente consideradas bruxas e quando muito, mas muitos séculos atrás, nós mulheres éramos até sidas, né? Consideradas como oráculos. Muito também, né? Envolvido pelas questões da mulher menstruada, ela ter esse movimento aí em relação às fases da lua, aonde ela tem alguns arquétipos aí, né? Que é o arquétipo da anciã, enfim. Mas isso é papo para um outro vídeo, eu explico tudo isso para vocês. Se você também tiver curiosa, já tem aqui, né, no meu Instagram, tem vários posts aí falando um pouquinho sobre esses arquétipos dessas fases da lua em que a mulher passa. Mas muito considerada então um oráculo, porque a mulher tem essa relação com o seu íntimo, né? Ela trabalha muito melhor as suas emoções. Então vou contar aqui hoje para vocês, né, uma história, né, que vem de um livro que também é tido como a Bíblia das mulheres aí, que é a mulher que corre mulheres que correm com o lobo, né? Esse livro aqui, o meu já é mais a capa mais antiguinha, mas é Mulheres que correm com o lobo, da Clarice hoje tá difícil. Píncola Estés, né? E nesse livro ela traz muitas histórias que falam muito de várias faces, de vários arquétipos femininos. E um deles, né, ela conta uma história que é uma história muito famosa e que a gente pode e conhece ela pelos contos de fada, que é a história da Cinderela, né? Mas antigamente, muito antigamente, ela tem um outro nome que ela chama Vassilissa. Então a história da Vassilissa fala muito dessa intuição. A Vassilissa tinha uma mãe, né? E essa mãe ficou muito doente enquanto ela era pequena. E essa mãe, antes de morrer, deu a ela uma bonequinha que pediu para ela guardar essa boneca junto dela enquanto ela vivesse e que essa boneca seria uma guardiã dela e que toda vez que ela precisasse de ajuda, era só ela alimentar essa boneca e pedir ajuda para essa boneca, que a boneca iria dar o caminho, né? Que iria dizer para ela o que fazer ou ajudar ela no que fosse necessário. E assim acontece. Então a Vassilissa cresce, fica com o pai dela, mais pra frente o pai se casa novamente, né, com uma outra pessoa. E num dado momento, né, essa outra pessoa é a madrasta e a madrasta tem duas filhas. Como na história da Cinderela, essa madrasta e nem essas filhas gostam dela. Então, um certo momento, o pai precisa fazer uma viagem longa e essa madrasta vai, né, fica com ela numa casa de campo, que é no meio de uma floresta, fica a madrasta e as duas irmãs que maltratam muito ela e fazem da Vassilissa, né, uma verdadeira empregada. Então a Vassilissa tem que fazer muitas coisas. E o plano, né, da madrasta e das irmãs é matar a Vassilissa, acabar com ela, porque elas não aceitavam a menina. E um certo dia lá elas precisavam de fogo e a madrasta fez de propósito, apagou todo o fogo da casa e pediu para Vassilissa ir até a casa de uma bruxa que tinha no meio da floresta lá, que chama Baba Yaga. E aí ela pede, né, para Vassilissa, dizendo que ela tem que ir lá buscar fogo e que só ela podia fazer isso, porque as filhas dela não tinham coragem e a mãe também, a madrasta, não iria. Então ela que tinha essa missão. A Vassilissa então pega a sua bonequinha, coloca ela no bolso e fala: tá bom, então eu vou, né? E lá se vai a Vassilissa. Chegando lá, é uma bruxa muito amedrontadora, como todas as bruxas mesmo.
E ela pede fogo para a bruxa. E a bruxa diz: ok, eu vou te dar fogo, mas primeiro você precisa passar, né? Fazer alguns favores aqui para mim, depois você vem. E aí ela dá uma série de tarefas ali para Vassilissa. Só que durante todas essas tarefas, ela vai se sentindo amedrontada, né? Cada tarefa ali tem um momento de evolução para essa menina, de crescimento para essa menina. E muitas vezes ela precisa da ajuda dessa boneca. Então toda vez ela alimenta essa boneca vem, às vezes a boneca faz a tarefa para ela e às vezes a boneca vai dando ali, né, o tom e vai dizendo para ela o que ela tem que fazer. E assim, ao final da história, ela consegue esse fogo. Ao final da história, a Baba Yaga, ela faz algumas perguntas, a Baba Yaga, né? E uma delas, a Baba Yaga também pergunta quem é que te ajudou a fazer tudo isso? E aí ela diz que ela ganhou um presente da mãe, que é um presente sagrado e é um presente que ajuda ela, era a boneca e a boneca ajudava ela a fazer tudo isso. E aí a Baba Yaga entende, né, que ela tem essa proteção, manda ela embora e dá para ela uma caveira com olhos de fogo e fala para ela: leva isso lá para sua casa, que ela vai te dar fogo, mas ela também vai te ajudar muito mais. E quando chega nessa casa, essa caveira acaba com os olhos de fogo queimando, né, a madrasta e as irmãs. E assim Vassilissa se vê livre aí, né, na vida dela. Mas o que dizer sobre tudo isso em relação à intuição? Então, essa boneca, né, é dada de mãe para filho. Então, quando a gente pensa na nossa intuição, a gente tem que entender que é isso, a nossa intuição, a intuição da mulher, né, é algo que é nosso, que é do feminino e que vem desse sagrado feminino, que é passado de mãe para mãe, que é passado, né, por um outro caminho que não é esse racional, é pelo sentimento. Então, muitas vezes eu falo muito isso para as mulheres, né? Quando você não sabe o que fazer, quando você está muito confusa, ouça o seu coração. E a intuição, ela vem justamente daqui, né? Ela vem do silêncio, ela vem do seu momento de conexão com você, do momento onde você escuta de verdade qual é a tua vontade, qual é o teu desejo, o que você precisa fazer, né? E a intuição, ela é uma coisa muito bacana, por isso que eu digo que ela é um poder nosso, que a gente sabendo ouvir, a gente sabendo se conectar com essa intuição, a gente vai se livrar de muitos perigos, né? E esses perigos são simples, desde perigos muito simples quanto coisas muito grandes que podem estar acontecendo na nossa vida. Quantas vezes você, né, já não conversou com alguém, percebeu e falou: uai, né, não fui com a cara daquela pessoa, não sei, fulano tem um ar estranho, tem alguma coisa que eu não confio, tem alguma coisa que não é legal. Isso tudo é intuição, isso tudo é o teu coração dizendo para você o que você tem que fazer. Ou quantas vezes você precisa tomar uma decisão e aí você não sabe o que fazer, você ouve um monte de pessoas e cada um te manda fazer em alguma coisa, ou você chega naquele momento e diz: nossa, eu acho que eu tenho que fazer tal coisa, a minha cabeça me manda fazer tal coisa, mas parece que o meu coração não quer fazer isso, eu queria fazer outra coisa, eu tenho vontade de fazer uma outra coisa. Então escuta o teu coração, que muitas vezes ele é o caminho do bem, né? Ele é o seu melhor caminho. Então, quando eu tô dizendo aí que somos bruxas e que temos esse poder aí da intuição, somos mesmo, né? E a gente devia, enquanto mulher, aproveitar isso. Infelizmente, né, nesse livro também da Clarice, ela fala isso. Nós mulheres fomos sendo domesticadas por essa cultura, pelo machismo, pelo patriarcado, enfim, por um monte de coisas que soterraram aí muitos dos nossos poderes, dessa intuição feminina, né? De o quanto nós mulheres temos aí uma relação muito próxima com os sentimentos, com um outro universo que não tem explicação nesse racional. Então, quanto que a gente perdeu disso também. Então agora, se você tem aí vontade, né, de ouvir o seu coração, siga realmente a voz da sua intuição,
do seu coração e aproveite esse poder que você tem, né? E todas nós temos. E quanto mais você ouvir, mais poderoso ele vai ficar, mais ele vai chegar ao seu ouvido com mais facilidade. E quanto que você pode, sim, de fato, né? Poder estar aí na vida olhando e aproveitando e usufruindo disso para um melhor caminho e o caminho do autoconhecimento sempre, né? Então é isso, tá bom? O vídeo de hoje era esse, eu espero que você goste. E aí me conta aqui também nos comentários o que você tá achando aí dos meus vídeos, né? Se você realmente acredita nesse poder da intuição, ou me conta se você já foi salvo aí em alguma situação difícil por conta de ter ouvido aí o seu coração e a sua intuição, tá bom? Beijo, meninas, até a próxima. Tchau, tchau.